Olha aqui, você quer saber como nasce uma ideia importante, principalmente em se falando de uma orquestra? É aqui no Cultura e Cidadania em Foco. Eu sou o professor Jovi Barbosa e este é o nosso quadro Cultura e Cidadania em Foco. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Maestro Davi de Oliveira. Muito obrigado por ter aceito o convite, maestro. Muito obrigado, professor Jovi. Estou à disposição. Para mim é uma honra estar aqui no programa. Alguém pode estranhar porque eu estou falando professor, mas porque o maestro ensina a gente. Tem gente que entra numa orquestra sem saber absolutamente nada, nem como caminhar em cima do palco, não é? Verdade, E aí o professor, né, o maestro tem que dar algumas aulas. Sim, exatamente. Essa é uma realidade de orquestras juvenis, orquestras infanto-juvenis, né? Que também tem essa característica filarmônica diferente das grandes orquestras sinfônicas que são para profissionais, né? É uma grande E como você falou agora, maestro Davi, sinfônica, eu queria saber uma coisa. Nós até já falamos num vídeo qual é a diferença entre sinfônica, que é a orquestra pública, não é? Com dinheiro público, e filarmônica, que seria um projeto particular. Sim. Mas até que ponto, agora outra pergunta, até que ponto a gente deixa de ser uma fanfarra ou uma banda e vira uma orquestra? Bom, a orquestra, sendo ela sinfônica ou filarmônica, para ser chamada de orquestra, ela tem que ter cordas, que são os violinos, violas de arco, violoncelos, contrabaixos. Não tendo esse núcleo, essa seção de cordas, ela não pode ser chamada de orquestra. Aí teria que ser banda sinfônica, jazz sinfônica, aquelas que têm somente sopros e percussão, ou banda, né, banda sinfônica ou banda marcial. São grupos que não têm cordas. Qual a diferença entre banda e fanfarra, antes da gente chegar na orquestra? Sim. As fanfarras elas têm uma limitação com relação a alguns instrumentos. Limitação também para percussão, tem alguns instrumentos que não têm todo o mecanismo que é necessário. Então elas se preocupam mais com o desfile, né, a questão da presença em rua, da presença nos festivais, do que com a própria situação dos instrumentos em si. Os instrumentos são muito complexos de serem tocados, então são instrumentos que são apropriados para aquele momento, né? Tá Já as bandas sinfônicas e tudo mais, são instrumentos que também são usados em orquestra, que a habilidade do instrumento, do músico tem que ser muito maior, a preocupação é diferente, bem diferente uma da outra. Legal. Maestro Davi, eu estou sabendo que você incorpora agora uma ideia. A ideia talvez é para se ter em Maringá uma sinfônica. Ou, não sei, melhor esclareça melhor esse projeto aí. Sim, exatamente. Muitos músicos me procuram sobre isso, né? Davi, não temos como ter uma orquestra sinfônica em Maringá, precisa ter uma orquestra sinfônica em Maringá. Bom, a orquestra sinfônica, ela precisa ser mantida pelo poder público. A Prefeitura de Maringá precisaria manifestar esse interesse. Isso tem que ir para a Câmara para ser votado, claro. E todo um regimento e valor também para essa orquestra. Orçamento, né? Todo orçamento. O que acontece com as orquestras sinfônicas? Elas têm um padrão muito alto artístico que elas precisam obedecer. A gente não pode montar uma orquestra sinfônica e adotar um músico que está estudando o instrumento. Uhum. Então isso às vezes limita muito a participação dos músicos locais. Ela acaba abrindo muito para fora. Certo. E fica 90% de músicos de fora, até mesmo do exterior, e 10% de músicos da cidade. Então essa situação, ela acaba sendo uma orquestra da cidade, mas que ela não é da cidade. E o dinheiro público ali e tudo mais, né? Por isso que eu sou muito a favor das orquestras filarmônicas, porque elas mantêm uma qualidade também e você tem investimento de todos os lados e uma movimentação mais fácil. O que os músicos me procuram é que, ultimamente, a gente percebe que a equipe artística da cidade são muito desarticulados. Eles não conseguem se organizar, não conseguem. Viraram para mim também falando, Davi, você tem que ser vereador para poder brigar por nós. Eu falei, mas não é assim, não adianta ser vereador. Não adianta. Eu somente lá, eu não consigo É um voto só, nada, né? É um voto só. Então, é mais fácil nós trabalharmos uma organização artística, cultural, do que eu ir para lá, ou outro a gente achar que vai para lá. O Jovi sabe muito bem dessa realidade, já foi secretário de Cultura da cidade. Não é só chegar lá, Jovi quer fazer, mas existe todo
um comando, né, que não é assim que funciona. Então, eu estou organizando uma equipe, né, até convidei o professor Jovi também, é uma organização artística de Maringá, para que a gente possa criar nela um núcleo e um pensamento piloto. Por enquanto é um pensar, né? Vamos pensar, é isso, exatamente para saber isso. o que nós queremos para daqui 5 anos para a cidade, no lado artístico, né? O que a gente pode provocar entre os artistas, né? E aí nós temos uma curiosidade importante, porque Maringá tem um codinome de cidade canção, e como é que não pode ter uma orquestra sinfônica? Sim, exatamente. Então, pensando nisso agora na sua fala, eu pensaria, será que não seria o caso de se pensar um projeto de criação de músicos locais, né, para que diminua essa, vamos dizer, capacidade do músico de fora ganhar mais do que o músico de dentro da cidade, né? Talvez um projeto que criasse esse caminho. Mas para isso tem que valorizar a orquestra. Se a gente não valorizar a orquestra... Foi o que aconteceu em outros municípios, assim, não citando nomes, mas municípios menores que Maringá, que conseguiram aprovar a criação de uma sinfônica. Salários lá de 5 mil a 7 mil reais por músico, mas a banca que vem classificar os músicos é uma banca de fora da cidade. Igual quando tem na universidade, né? Você tem uma banca de fora, para ficar imparcial. Quem vai passar na prova são os altos artistas, são grandes artistas, e geralmente não são daquela cidade pequena ali. Vêm todos de fora, e ficam 1, 2 músicos daquela cidade, e o dinheiro da cidade investido na orquestra, e tem ano que é difícil, o município está com problema, a verba da orquestra vai ser cortada ou vai ser diminuída. Então, o gerir uma orquestra sinfônica não é fácil. Ela demanda uma logística e uma gestão muito intensa, muito forte. Não quer dizer que a nossa cidade não possa ter no futuro, né? Mas a preparação para ela precisa ser muito bem pensada para não criar um grupo desse. Tem que dar o primeiro passo, porque em questão de orçamento, São Paulo passou por isso, né? A orquestra de São Paulo sofreu muito, muitos músicos chorando. Eu vi gente pela televisão, lógico, não estava lá presente, mas eu vi músicos chorando, porque com 10, 15 anos de dedicação, e aí o sujeito sai de uma orquestra daquela, ele não vai fazer o quê? Que ele não sabe fazer outra coisa? Ele não sabe fazer outra coisa. A vida dele é tocar, e toca bem, né? A vida dele é estar ali. É igual a Sinfônica de Minas passou por isso também, várias vezes. As gestões mudava o governador, corta a verba da orquestra. Aí a orquestra ficava lá 6 meses sem receber. Pois é. Você pensa, o músico, ele é um músico concursado, né? Como é que faz? Não tem jeito. Então, dessa forma, as filarmônicas têm muito mais acesso, muito mais trabalho. Mas eu mesmo não estou encabeçando ainda nada assim de orquestra na cidade, porque eu sou da Unicesumar e sou um músico ali preparado para a Unicesumar, né? Aqui no Paraná, a gente passou por um período de dificuldades também na orquestra, né? Tivemos foi uma questão lá e tivemos que mexer no orçamento, os deputados foram chamados, teve gente fazendo campanha na porta do Teatro Guaíra, né? Então a coisa passou assim. Não foi fácil, não. Realmente teve toda essa dificuldade, os cargos foram mudados para comissionados, né? Realmente é difícil. Agora, a gente tem uma ideia aí que nasceu no campo político e que está facilitando a vida em diversos pontos, que é a tal da PPP, Parceria Público-Privada. Talvez esse seja um caminho, não é, mestre Davi? Sim. Que entra o dinheiro público, mas entra o dinheiro particular também. Exato. E aí, depois que o projeto está em andamento, tem que continuar, porque a parte privada vai querer levar para frente. Sim. E nisso, por isso que eu sou sempre a favor das filarmônicas, porque é muito mais fácil no regimento interno da Orquestra Filarmônica receber essa verba de fora do que de uma sinfônica justificar depois para o Ministério Público por que está vindo esse dinheiro de fora, e isso realmente dá uma dor de cabeça para a orquestra. Porque o grande problema é a escolha de um profissional. Pela parte técnica é uma coisa, e pela parte política a gente já sabe como que é, né? Exatamente, é muito diferente, né? Muito diferente. E também vão questionar, por exemplo, por que se tem que pagar esse salário para a banca. O pessoal vem de fora, mas a banca é remunerada para fazer o trabalho. Ninguém trabalha de graça. Exatamente. Então, todo o trabalho de uma sinfônica ele é tem que ser muito bem pensado, muito estruturado, né? Claro que não é nenhum impedimento, Maringá não tem impedimento de ter isso no futuro, né? Ter uma orquestra sinfônica no futuro, mas também manter outras, né? Tanto as filarmônicas, né? Melhor do que uma orquestra é 2, 3, 4, 5. Né? Melhor do que isso, é sempre ter mais orquestras, né?
Legal, quero agradecer mais uma vez, Maestro Davi, dividir conosco essa sua experiência aí e gravar aqui, ó, toda a minha esperança nesse projeto aí. Quem sabe, através das PPPs, a gente não consegue aí dar uma guinada um pouco melhor. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço todos os nossos ouvintes, agradeço o convite, professor Jovi, estou sempre à disposição. Um abraço. Legal, olha aí, espero que você tenha gostado. Orquestra, música, tem que inspirar, né? Entrar no coração, no espírito da gente, não é? Então, se você gostou, dá um like aí, compartilha, comenta aqui, tá certo? E se você ainda não se inscreveu no canal da TT Play, por favor, se inscreve aqui para a gente trazer mais conteúdos para você no Cultura e Cidadania em Foco. Até a próxima!